Quando temos um filho, o tempo parece correr mais depressa. Ainda ontem, ele cabia nos seus braços e dependia 100% de você. Agora que já aprontou bastante em casa, chega o momento dele aprender e se desenvolver em outro ambiente, a escola. É lá que seu filho vai descobrir e ampliar, junto de seus novos amigos, o convívio social. É na escola também que ele vai experimentar o mundo de diferentes maneiras, aprender a cada dia como conquistar a sua independência. Nesta nova etapa, os pais devem estar bem atentos. É preciso considerar coisas importantes, como a localização, o método de ensino, a qualificação dos professores e, principalmente, avaliar se a escola escolhida é também um espaço de educação inclusiva. Isso mesmo, educação inclusiva. Esse sistema pedagógico garante que todas as crianças sejam respeitadas e se sintam parte do todo. Não importa a cor da pele ou cabelo, a altura, se tem síndrome de Down ou se é cadeirante. No mundo, já são diversos os estudos, experiências e tratados que comprovam os benefícios das escolas inclusivas. É no convívio que as crianças ampliam sua visão de mundo, desenvolvendo empatia, respeito, engajamento e muito mais. E o benefício vai além. As escolas inclusivas contribuem na melhora do rendimento acadêmico. E lembre-se sempre, no Brasil, o direito a esses benefícios na escola regular é uma garantia de qualquer criança pelo artigo 208 da Constituição Federal. Por isso, se a escola atual do seu filho não é inclusiva, que tal bater um papo com professores e diretores da instituição? Nós do Prioridade Absoluta queremos que todas as salas de aula sejam cheias de misturas boas. Somos incentivadores da diversidade e queremos que você participe dessa conquista que é de todos nós. Estamos de volta e hoje falando sobre inclusão com a doutora Daniele Monticelli. Vamos lá? Dani, na sua opinião, o que é mais urgente para a gente mudar nesse quadro atual da inclusão no Brasil, nas escolas? Nossa, muita responsabilidade. Mudar, assim, eu acredito na evolução paulatina da conscientização. A mudança, ela só parte do pressuposto de que as pessoas querem fazer. Eu não acredito em mudança se não existe o querer fazer. E não é o querer fazer por querer. Isso tem que ter planejamento, tem que ter recurso. Esses materiais, eles custam, né? Então precisa pensar num PPA, de quanto que vai gastar, da capacitação, precisa prever, o Estado e o município precisam prever os recursos para capacitar essas pessoas. É importante não só a teoria, mas o que fazer com ela, né? Então, eu acredito que a mudança ela vem no mudar do olhar do outro. Quando mudar do olhar do outro percebe que eu tenho que todo mundo que entra pela porta da escola é um ser humano, independente se ele tem deficiência ou não. Nós estamos falando sobre como não deixar ninguém de fora. Nós estamos falando de uma Constituição garantista de direitos, nós estamos falando de uma Constituição de 88, a Constituição ela fala que a educação é para todos, a educação não é para alguns, a educação é para o indígena, a educação é para o ribeirinho, é para a criança com deficiência, é para o quilombola, né? Então, quando a gente pensa em transformação e a gente fala em inclusão, a inclusão ela não é só para meia dúzia de pessoas, 1/3 é para todos. Aquele que luta, né? Que briga pela lei ali, né? É para tudo. Mesmo porque nós estamos falando de uma gama de estudantes que estão ali com N realidades. E nós estamos falando também dos não laudados. A gente não pode considerar, né, que as pessoas, os estudantes vão estar todos laudados, mesmo porque nós não podemos exigir. A escola, ela não pode exigir laudo. Isso é uma resolução do Conselho Nacional da Educação, que é proibida essa exigência. Então, mesmo porque, quanto que custa uma consulta no neuropediatra?
600, 700 reais. Não é todo mundo que tem condição. Nós não temos neuropediatras, tantos neuropediatras pelo SUS. Temos, assim, uma fila enorme aguardando por uma consulta. E aí tem que voltar de 6 em 6 meses. Como é que a mãe volta de 6 em 6 meses se a fila dura 1 ano? Então nós estamos falando de uma realidade. A maioria do brasileiro é uma maioria de pessoas pobres. São público-alvo do benefício do BPC, benefício de prestação continuada. Pessoas que ganham menos de um salário mínimo. Então, nós estamos falando então de uma inclusão para todos, não é só para alguns. Verdade, é uma realidade bem dura, né, que a gente tem vivido. Agora vamos falar um pouco sobre o papel das famílias na inclusão. Como que as escolas podem melhorar essa inclusão da família, estar colaborando ali dentro do ambiente? Olha, sinceramente, as famílias, elas não podem abrir mão da responsabilidade, as famílias não podem fazer o que elas fazem, que é demandar o teu filho para a escola, né? Dizem assim, a mãe, o pai não consegue dar conta do seu filho e a escola tem que dar conta de uma sala cheia de 30, né? Então, assim, trazer essa família para dentro da escola não é fácil. Nós que estamos dentro da escola sabemos que não é fácil a família. Você marca uma reunião para falar do filho, vem 3, 4, 5 mães, sempre as mesmas mães, sempre os mesmos pais, né? Então, assim, mas eu acho que o mais importante é a gente chamar essa família, proporcionar essa família, ajudar essa família a entender sobre o seu filho no processo de aprendizagem. Né? Uma coisa é você saber do seu filho, outra coisa é você saber dele dentro da escola, das suas dificuldades, como que ele está desenvolvendo sua cognição. Eu sempre falo assim que a judicialização, nenhuma família quer judicializar uma escola. Judicializa por quê? Porque vai na escola e não percebe esse acolhimento, esse respeito, que essa criança está sendo incluída. Nem existe essa dificuldade da família aceitar que sua criança, seu adolescente está dentro de um ambiente hostil. E é por isso que a judicialização acontece tanto e com tanta frequência. Não acredito que seja a resposta, né? Não acredito realmente que a judicialização, apesar de eu ser advogada e eu trabalhar com judicializações, eu não acho que a melhora vem com a judicialização. Mas, infelizmente, quando existe a denúncia no Ministério Público, as coisas acontecem. Então, não precisa chegar a esse ponto, né? Em vez de chegar a esse ponto tão extremo, por que a escola não pode criar mecanismos de acolher essa família? De mostrar para essa família que eles estão sim querendo ajudar aquela criança que tanto precisa. É muito interessante, né? E a gente vê isso é real, né? É muito real no dia a dia. E o que você acha que poderia ser feito para aumentar essa conscientização e essa sensibilização da comunidade escolar? O que a gente pode estar oferecendo, além das capacitações, algum outro recurso para aumentar esse acolhimento? Talvez movimentos, chamar essa comunidade não só para falar do filho, da dificuldade do filho, porque às vezes vira um estigma. Lá vai a mãe ouvir de novo a reclamação do seu filho, que seu filho não aprende, né? Que a escola seja um lugar de chamamento, não só de problemas, né, mas de apoio à comunidade, de desenvolvimento da comunidade, chamando também as associações, palestras que ajudem. A escola também pode ser um lugar de mercado de trabalho, de capacitação de mercado de trabalho, de incluir essa família. A maioria das mães, elas não têm como sair de casa. Essas mães que têm essas crianças com deficiência, seja paralisia cerebral, seja autismo, elas não saem de casa, elas não têm ambientes sociais, elas não saem de casa, elas não trabalham, elas trabalham na informalidade.
Então, por que a escola não pode ser um ambiente como é na igreja? A escola pode ser um ambiente acolhedor, em que a mãe aprende, em que a mãe socializa, em que a mãe pode levar sua criança para brincar, para jogar uma bola, e ali vai estar outras mães, e vão estar profissionais que podem ajudar, um psicólogo, uma roda de conversa, né, uma terapia em grupo, ou então uma roda de desenvolver algum trabalho manual para poder vender. Eu acho que a escola ela é um ambiente que tem que ser nutrido, esse ambiente de sociabilidade, em que a família vai se sentir bem. Bacana, são movimentos muito interessantes e que quando a gente vê, eu já vi acontecer em algumas escolas, a gente vê resultado, né? A gente vê ali a mudança, né? Qual o recado que você poderia deixar para as mães atípicas em relação à escolha da escola? Agora eu vou um pouquinho além, porque é difícil. Eu sei o quanto é difícil a gente deixar o nosso bem, né, mais precioso numa escola. E quando a gente vê que tem outras necessidades, né, tem essa dificuldade. O que você poderia, né, falar para essas mães? O que elas precisam estar olhando, né? Eu acho que o mais importante, mãe, é você entrar dentro da escola. Você estar dentro da escola, não só para cobrar, mas para perceber a necessidade da escola. Quando a gente tem sensibilidade para entender a dificuldade da escola, a gente entende o todo, não só a parte. A gente tem, você que está aí me assistindo, você tem sua realidade, a sua criança, o seu adolescente que precisa tanto de atenção. E a escola tem mais 200, 300, 400 na mesma condição ou em condições paralelas. Quando a família está dentro da escola, participando de todos os movimentos que a escola chama a família para participar, e muitas vezes a família não vai por N motivos, a família ela fica desassistida e a escola também fica desassistida. Então, a primeira coisa que eu digo para as famílias atípicas, neurodivergentes, é que busquem falar do seu filho para a escola. Peça você, né, para a escola falar do seu filho. Ajude a escola a ajudar o seu filho num trabalho colaborativo. Queira saber do seu filho dentro da escola. E é isso, eu acho que todo mundo trabalhando junto, a gente consegue fazer uma educação mais inclusiva, sim. E agora eu vou te pedir o contrário. Deixa uma fala aqui, um recado para o profissional, né, que está lá dentro e que se vê diante desse desafio, porque é um desafio. Como você falou, a família tem um filho, o profissional que está lá dentro está com 200, 300, 400, né? Porque não é só na sala de aula, né? O coordenador olha toda a escola, né? Um recadinho, né? Para acolher essas crianças da inclusão. Eu sou professora há 24 anos, então eu entendo a dificuldade dos professores, eu entendo a dificuldade da gestão, eu entendo a dificuldade da comunidade escolar. O autismo está sendo diagnosticado, assim como o TDAH, como nunca foi diagnosticado na história do Brasil. São muitas dificuldades, eu entendo. A escola, ela não investe em capacitação, o sistema público e o privado também não investem em capacitação. É muito difícil lidar com esse público sem a devida capacitação. Não temos como fazer milagres. Mas eu também acredito que é preciso avançarmos. A gente precisa trabalhar em prol dessas crianças. Elas são nossa realidade, nós temos responsabilidade sobre elas. Então, eu acredito que a gente junto pode fazer muito por essas crianças, transformar a vida dessas crianças. Eu não estou falando de conteúdo, professor. Eu estou falando do ser humano que está ali para aprender.
Às vezes, uma criança autista, ela não consegue ficar sentada 1 minuto numa cadeira. Mas se você conseguir trabalhar o sentar na cadeira por 30 segundos, você avançou muito com ela. Então, é o avançar aos poucos e todo mundo vai conseguir juntos fazer uma educação muito melhor. Legal. Dani, você desenvolveu um grupo chamado Toca das Leoas, Sim, né? Toca das Foi Leoas. assim que eu te conheci. Fala pra gente sobre o grupo, como que ele nasceu, qual que é o objetivo do grupo? Sim, o grupo Toca das Leoas, ele nasceu na pandemia. Eu já estava estudando, meu afilhado foi diagnosticado autista, eu acompanhei a mãe. Logo depois, 4 anos depois, minha outra afilhada foi diagnosticada com TDL, transtorno do desenvolvimento da linguagem. Então, na minha realidade, eu tinha 2 crianças com deficiência, dando apoio para 2 mães. E eu percebi ali na pandemia, que muitas mães falavam sobre, porque eu estava inserida, eu comecei a ficar inserida no meio delas, e elas não sabiam como entrar na justiça, elas não sabiam como ir para a defensoria pública, elas não sabiam dos documentos, coisas muito basilares, que para mim era muito fácil e muito tranquilo. Eu comecei então a gravar lives com essas mães, com esses profissionais, foram surgindo temas e eu fui desenvolvendo essa fala, essa escuta com esse público. E aí me veio a necessidade então de ajudar essas famílias orientando juridicamente, dando a mão, acolhendo e amparando essas famílias juridicamente. No nosso grupo, eu falo que é o nosso grupo, né? Eu começou assim, não era uma coisa muito modesta, uma situação muito modesta, cresceu, hoje é nacional, então nós cuidamos de 500 famílias, foram chegando profissionais como a Biana, foi chegando profissionais, terapeutas, defensores, procuradores, nós temos desembargadores, isso no Brasil todo. Temos 5 famílias fora do Brasil que lidam também com autismo, no começo foi autismo, depois foi chegando as outras deficiências, altas habilidades de superdotação, e a gente foi crescendo e falando sobre direitos. Então eu falo sobre todos os direitos que está ali previsto na Lei Brasileira de Inclusão, então positivados em outras leis. E aí é isso. E aí com o tempo minha irmã também foi diagnosticada. Com o meu estudo eu consegui então perceber que minha irmã com 38 anos era autista também e ela foi diagnosticada também como sendo autista. E assim, a gente está tentando buscar com o Toca das Leoas a informação. O meu propósito no Instagram e no Toca das Leoas é divulgar a boa informação dos direitos das pessoas com deficiência, autismo, altas habilidades e doenças raras. Então no meu Instagram, dani.monticelli.advogada, todos os dias eu faço posts sobre essas informações, plano de saúde, como acessar a saúde, como acessar a educação, como acessar o BPC. E o Toca das Leoas é sobre isso, é sobre direito, informação e principalmente, que eu acho assim, esse poder que a família tem de buscar os seus direitos, conseguir os seus direitos para os seus filhos. Ai, legal. Você já falou do seu @, tem mais alguma forma que as pessoas possam te encontrar? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, deixa os caminhos aí para falar com você. Sim, é o Toca das Leoas que entra quem é da família. A família neurodivergente, o adulto que tem alguma deficiência, queira saber mais sobre os seus direitos, entra lá no link da minha bio, que está lá no Instagram, @dani.monticelli.advogada, tem um linkzinho, tem o Toca das Leoas, tem uma livraria, uma gama de livros, de estudo, tem também os documentos importantes que eu criei, cartas para as famílias escreverem, para a escola, para as instituições, para o INSS, são requerimentos que a própria família, ela através dos modelões, elas escrevem para as instituições solicitando os direitos, né? Que não precisa de advogado. A minha preocupação é que as famílias possam buscar os direitos sem ter que pagar um preço muito caro, né, pelos advogados. A defensoria pública, ela é mais lenta pelo número, né, que ela atende, é muito vasto, né, um número vasto, e às vezes existe uma urgência, e aí a defensoria ela não consegue abraçar toda a gama de necessidade.
Então, a própria família, ela aprendendo os passos, os caminhos, ela vai lá, ela mesma, ela busca o direito que ela precisa nas instituições corretas. Conhecimento é tudo, né? Sim. E é muito legal esse projeto, porque você leva muito conhecimento para as pessoas, muito legal, parabéns. Eu quero te agradecer, porque você tirou o seu tempinho para vir aqui, né? Obrigada. Veio de longe. Se você quiser fazer alguma consideração final. Eu quero agradecer a oportunidade. É sempre eu fico muito agradecida, né? Porque a espiritualidade, ela vem e coloca pessoas como a Biana na vida da gente, colocou o autismo na minha vida e com certeza colocou o autismo na vida de muitas famílias, colocou altas habilidades e superdotação na família de muitas, e para a gente poder aprender mais e saber mais e ajudar. Quando eu sempre falo assim, Biana, se você não é autista, se você não é mãe de um autista, mas você é amigo de alguém, então seja amigo, pergunte para essa mãe se ela está precisando de ajuda, se ela está precisando de um bom papo, tomar um café, se ela não quer sair para ir no supermercado, você fica com a criança. Então é sempre assim, uma mão dando para outra e a gente ajudando uma corrente do bem. Então eu só tenho que agradecer, muito obrigada. Obrigada a você. A inclusão de crianças com deficiências nas escolas é um direito fundamental garantido por diversas legislações e convenções internacionais, como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. No entanto, o que se observa é uma lacuna significativa entre o que é previsto em lei e a realidade das salas de aula. As escolas precisam não apenas ter uma estrutura física acessível, mas também contar com um ambiente acolhedor que respeite a individualidade de cada aluno. Isso requer um preparo adequado dos profissionais da educação, que devem estar capacitados para lidar com as diversidades e desafios que essas crianças trazem. Formação continuada e sensibilização são essenciais para que educadores possam desenvolver estratégias pedagógicas inclusivas e atender às necessidades específicas de cada estudante. É igualmente importante que as escolas estabeleçam uma parceria eficaz com as famílias, de modo que todos trabalhem juntos para o desenvolvimento das crianças. A colaboração entre a escola, as famílias e os profissionais de saúde, a assistência social, pode criar uma rede de apoio que favoreça a inclusão e o aprendizado. Para melhorar a qualidade do atendimento oferecido, uma dica valiosa é promover formação continuada e workshops sobre inclusão e diversidade para todos os profissionais da educação e para a comunidade em geral. Além disso, as autoridades e o sistema educacional devem priorizar investimentos em recursos como materiais pedagógicos adaptados e tecnologia assistiva, que podem facilitar o aprendizado e a interação de crianças com necessidades especiais. A inclusão deve ser um compromisso coletivo, onde cada membro da comunidade escolar desempenha um papel ativo na construção de um ambiente mais justo e acolhedor. O nosso programa vai ficando por aqui. Semana que vem eu te aguardo com mais um programa, com mais um tema, com mais uma reflexão. Não se esqueça, espalhe essa ideia com a gente. Espalhe o aplicativo da TV Alegria, que pode ser baixado em qualquer dispositivo com internet, e junte-se a nós por mais saber e conhecimento. Até quinta-feira que vem, às 19 horas, na TV Alegria.